Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós. Esse dia é o 17 de agosto de 2021. Graças a Deus por tudo que por tudo o que Ele tem nos dado, né? Principalmente pela vida, pela redenção, né? Pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pelo entendimento, né? Da igreja, entendimento da sua palavra. E amém, né? Graças a Deus. Vamos continuar então com a nossa pequena meditação, né, irmãos? Nós vimos ontem, né, que lá em Atos, né, nós vimos lá que Paulo fala lá dos filósofos, né, dos epicureus e dos estoicos, né? É isso? Filosofia, né, irmãos? A filosofia é uma palavra que significa o quê? Amizade à sabedoria, né? O filósofo é aquele que se diz amigo da sabedoria, né? Na verdade, da sabedoria dos homens, né? Muito mais do que da sabedoria de Deus, né? Então, todas as épocas, todas as nações têm as suas filosofias, né? Não é isso? Então, por exemplo, a filosofia greco-romana, né? Que esses epicureus e esses estoicos faziam parte ou fazem parte dessa filosofia dos gregos e dos romanos, né? Que começou lá desde antes de Cristo, né? A filosofia começou desde a Torre de Babel, né? Na verdade, começou desde o Éden, né? Porque muita coisa da filosofia vem para contradizer a palavra, né? Filosofias humanas, né? Quer dizer, o homem se aliou à serpente lá no Éden para contrariar a palavra, para contradizer a palavra, né, do Deus vivo, seus mandamentos, né? Então todos os povos, né, principalmente os gregos e os romanos, na verdade os gregos são considerados os pais da filosofia, né? Mas os gregos e os romanos, e todas as nações, e todas as civilizações, elas têm na filosofia o seu modo de organizar as suas teorias, né? Seus entendimentos, né? Sua forma de ciência, de conhecimento, né? Modo de refletir sobre as teorias, sobre a realidade, né? Então a filosofia, quando começou, né? Ela ensinava matemática, né? Ensinava geografia, né? As línguas, coisa desse tipo aí, né? Então, ela se tornou o quê? A busca do conhecimento, a busca do saber, né? Certo? Todas as sociedades, todas as civilizações, todas as nações, né? Fazem perguntas acerca da vida, né? Como é que apareceu a vida? Acerca do homem, como é que apareceu o homem? Eles querem saber, né? Sabedoria humana, né? Eles querem saber como é que apareceu o universo, né? Então, as perguntas deles giram em torno dessas coisas aí. Também da moral, né? Gira em torno da moral, da ética, da ciência, da religião, né? Então a filosofia, ela tem esse negócio aí, ele quer conhecer todas as coisas que o homem faz, né? Todas as coisas que o homem tem perguntas, digamos assim, né? Que todos nós temos perguntas, né? Então nós que somos cristãos, as perguntas que nós temos, elas estão respondidas nas Escrituras, né? Acerca da vida, da criação, né? Do homem, do universo, da moral, da ética, da ciência, da religião, de todas as perguntas possíveis e imaginárias que alguém possa fazer acerca desses temas aí.
Então a filosofia, né, ela influencia, né, é formador de opinião, né, desde tempos antigos, né, e os apóstolos estavam enfrentando os filósofos, estavam enfrentando também as filosofias, além de outras coisas, né, enfrentava lá os falsos irmãos, né, que tinha no meio deles, no meio da igreja, enfrentava os judeus, as religiões e os filósofos. 1 Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ver Paulo, né, falando mais sobre essas coisas, né, sobre as filosofias, sobre essas questões aí que nós estamos conversando nesse momento, né. Então aqui no capítulo 1, no versículo 22 de 1 Coríntios, ele escreveu assim, ó, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então esses gregos aqui não são só os gregos, são os gentios, né? Na verdade, essa palavra grego aqui está representando os gentios, né? Então Paulo está aqui nos ensinando acerca do que é a sabedoria, né? Porque a filosofia é tida como amizade à sabedoria, né? Então vamos ler aqui, ó, vamos ler aqui a partir do versículo 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Então o que ele está ensinando aqui, ó? Que os judeus estão procurando sinal, né? E sinal foi só o que teve, né, para os judeus. Milhões de sinais, né? Milhões de sinais. O último deles foi o quê? Um dos últimos, ou o mais importante sinal para os judeus foi a redenção, né? A morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Também o seu nascimento, né? A sua vida, ali de 30 anos, 33 anos no meio dos judeus. Ele passou ali 33 anos e os judeus não o viram, né? Porque estavam, né, enganados pelas religiões que eles estavam praticando. Porque as religiões, os grupos religiosos que estavam lá, todos eles tinham pervertido a lei de Moisés. Todos eles, né? Aí ele diz assim, ó, no versículo 18 em diante, capítulo 1 de Coríntios, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O poder de Deus é a palavra da cruz, a palavra da salvação, do evangelho, né? Porque está escrito, ó, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, né? Do que ele está falando aqui? Da sabedoria das filosofias, né? Teorias e teologias que são contrárias à palavra, né? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ou seja, ele está falando aqui da sabedoria e da ciência humana, né? A sabedoria, as filosofias, as teorias são da ciência, né? Então as teorias, filosofias, religiões, teologia que são contrárias à palavra, ele está dizendo aqui que o Senhor está escrito, ó, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Versículo 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Né? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Olha aí, ó, a filosofia, né, as teorias que são contrárias à palavra, né? Temos que ter discernimento. Não é qualquer teoria que vai ser destruída, não.
As que vão ser destruídas são aquelas que são contrárias à palavra, né? Não é qualquer filosofia, né? Não é qualquer teologia, não é qualquer, né? Então ele está dizendo aí, ó, Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Que sabedoria é essa? Sabedoria contrária à sabedoria de Deus, que é a palavra, né? E aí ele vai dizer o quê, ó? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, né? Então, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, ou seja, a sabedoria dos homens não consegue conhecer a Deus. As suas filosofias que são contrárias, né? As suas teorias que são contrárias, né? Então, e a sabedoria de Deus é outra coisa. A sabedoria de Deus é a palavra. Então,